Olá, senhoras e senhores, bem-vindos à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje, sem perda de tempo, nós vamos corrigir as 12 questões da prova de matemática do concurso da Polícia Militar do Paraná, que acabou de acontecer, acabou agora mesmo. Vamos corrigir essa prova para você que está ansioso para ver como foi, né? Qual foi o seu gabarito. O que você achou dessa prova? Achou tranquila? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Desde já, agradeço aí a Andressa Kelly. Valeu demais, Andressa, por ter enviado a prova pra gente. Então, bora pras questões. Tá pronto? Tá pronta? Vem comigo. Essa primeira questão, deixa o like no vídeo, hein? No início do mês de julho, o valor de um produto sofreu um aumento de 10%. No início de agosto, o valor desse produto diminuiu 5% em relação ao mês anterior, fazendo com que ele passasse a custar R$ 250,80. Com base nos dados apresentados, o valor do produto antes do aumento ocorrido no início de julho era de quanto? Então, vamos à situação que foi dada. Inicialmente, o produto valia lá 100% antes de julho, né? Então, o produto custava 100%. No início de julho, foi feito um aumento de 10%. Então, o produto não custava mais 100%, custava o 100% mais o aumento que existiu, mais 10% do 100%. 10% de 100 é o próprio 10. Então, o produto passou a custar 100 mais 10. 100 mais 10, o produto passou a custar 110%. Beleza? Aí, no início de agosto, houve uma redução de 5% no preço, mas esses 5% não foram aplicados sobre o valor inicial. Esses 5% foram aplicados sobre esse valor de julho aqui. Então, o produto no início de agosto passou a custar o tanto que ele custava, 110, menos 5% desse valor, 5% de 110. Beleza? Aqui, 5% de 110, você pode usar o truque dos 10%. 10% de qualquer número anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, 10% de 110 seria 11. 5% é a metade de 10%, então 5% vai ser 11 dividido por 2. 11 dividido por 2 dá 5,5. Então, você vai ter 110 menos 5,5, o que eu fiz aqui por continha, né? 110 menos 5,5. 110 menos 5 dá 105, 105 menos meio, 104,5. Consegue visualizar? Se não consegue, faz a conta tradicional igual eu fiz aqui, ó. 5% é 5 dividido por 100. Então, você vai ter 5% de vezes 110. Beleza? Simplifique esse zero com esse zero, vai sobrar 5 sobre 10. 5 dividido por 10 dá 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes 11 é 5,5. Então, 110 menos 5,5, 104,5. Então, no início de agosto, o produto passou a custar 104,5% em relação ao preço inicial. O problema disse que esses 104,5% correspondiam a R$ 250,80. E ele quer saber qual era o preço no início, antes do aumento de julho. Então, quer saber quanto é 100%. Beleza? Então, faz uma regra de 3. Esses 104,5 correspondem a R$ 250,80. Os 100% que você quer saber correspondem a x. Multiplica aqui como se fosse um x. 104,5 vezes x é igual a 100 vezes 250,8. Beleza? 250,80 vezes 100 anda com essa vírgula duas casas para a direita, vai dar 25.080. O 104,5 está multiplicando x, passa para cá, dividindo, né? Para tirar essa vírgula, multiplica aqui por 10, multiplica em cima por 10 também. Você vai ficar com 250.800 dividido por 1.045. Fazendo essa divisão, com calma e paciência, na hora da prova, você ia chegar em 240. Então, inicialmente, o produto custava R$ 240. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas, perguntas, já sabe, se você tiver dúvidas, perguntas, pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder tentando te ajudar. E aqui embaixo na descrição do vídeo, só clicar em mostrar mais, você vai encontrar
outras questões com temas semelhantes ao dessa prova para você treinar. Fechado? Bora para a segunda questão? Vem comigo. 3 torneiras estão despejando água continuamente. Após 1 minuto, o volume aproximado de água que sai da primeira é de 2,5 centímetros cúbicos. O da segunda, 3 centímetros cúbicos. E o da terceira, 4,4 ml, né? Quando a primeira torneira tiver despejado 1 litro, quantos litros a terceira torneira terá despejado a mais que a segunda? Uma questão que você resolve com regras 3 também, né? Mas você tinha que saber que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. 1 centímetro cúbico é 1 ml, beleza? Sabendo que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, você tem a seguinte situação que foi dada aqui. Em 1 minuto, a primeira torneira 2,5 ml em 1 minuto, a segunda 3 ml em 1 minuto, a terceira 4 ml em 1 minuto, né? O problema é saber qual é a relação do volume da terceira em relação à segunda, né? Quando a primeira tiver despejado 1 litro. Então, faz uma regra de 3 para saber quanto tempo a primeira torneira gasta para despejar 1 litro, né? Você sabe que 2,5 ml são em 1 minuto, 1000 ml, que é 1 litro, vai ser em x minutos, né? Então, 1 litro não são 1000 ml, litro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Anda 3 casas para a direita, beleza? Então, faz uma regra de 3 para descobrir o tempo que essa torneira gasta para despejar 1000 ml. Então, você vai fazer 2,5x é igual a 1000 vezes 1. 2,5x é igual a 1000 vezes 1, que dá o próprio 1000. Esse 2,5 está multiplicando, passa para cá dividindo, você vai ficar com x igual a 1000 dividido por 2,5, né? Para eliminar essa vírgula, anda com ela uma casa para a direita, anda em cima também uma casa para a direita, acrescentando um zero, ficando com 10.000 dividido por 25. 100 dividido por 25 dá 4, sobra 2 zeros, tem 2 zeros aqui, 400 minutos. Então, a torneira 1 vai demorar 400 minutos para despejar 1 litro. Sabendo que a torneira 1 gasta 400 minutos para despejar 1 litro, agora a gente consegue calcular quanto a torneira 2 e quanto a torneira 3 despejam nesse tempo, né? Basta multiplicar a torneira 2, 3 ml em 1 minuto, em 400 minutos, basta multiplicar 3 vezes 400, né? Então, você vai ter 3 ml que ela despeja por minuto vezes 400 minutos, 3 vezes 4, 12, vai dar 1.200 ml. E a torneira 3, 4 ml por minuto vezes 400 minutos, vai dar 4 vezes 4, 16, 1.600 ml. Assim, a torneira 3 despeja a mais que a torneira 2, 1.600 menos 1.200, né? 1.600 menos 1.200, 400 ml. Só que ele quer a resposta em litro, né? 400 ml para transformar para litro, anda com a vírgula 3 casas para a esquerda, né? Então, 1, 2, 3 vai dar 0,4 litro. Assim, 0,4 é a resposta dessa questão. Então, essa é uma questão de regra de 3 e de conversão de unidades de medida, né? É uma questão relativamente tranquila, concorda? Tá pronto, pronta para a próxima questão? Vem comigo. Questão número 3. Questão de média aritmética. Em uma pesquisa sobre um determinado tipo de formiga, tomou-se um grupo desses insetos e mediu-se o comprimento de cada um deles. Os dados foram organizados como indica a tabela a seguir. Sabendo que a média de comprimento dos insetos do grupo foi 0,6 centímetros, qual a quantidade de formigas cujo comprimento é de 0,8 centímetros? Né? Quer saber esse valor aqui de n. Então, você tem aqui os comprimentos das formigas e o número de formigas. Primeiro, como você calcula a média, que é de 0,6? A média aritmética é calculada somando-se os termos e dividindo essa soma pelo número de termos. Então, vamos calcular a média dessa sequência de termos aqui. A gente vai somar os termos. Então, se tem uma formiga com 0,2, então vai colocar lá 0,2. 3 formigas com 0,3. Então, ao invés de colocar 0,3 mais 0,3 mais 0,3, você vai fazer 3 vezes 0,3 para diminuir o espaço do tanto que você tem que escrever na hora da prova, né? Mais 4 formigas com 0,4, então 4 vezes 0,4, mais 4 vezes 0,5, mais 3 vezes 0,6,
mais 4 vezes 0,7, mais n vezes 0,8, mais 1 vezes 0,9, que dá o próprio 0,9. Então, você somou todos os tamanhos e dividiu pelo número de formigas. 1 mais 3, mais 4, mais 4, mais 3, mais 4, mais n, mais 1. Beleza? Essa média, o problema disse para a gente que é igual a 0,6. Então, iguala isso a 0,6. Agora, é só fazer continha, né? Aqui, faz essas multiplicações, né? 3 vezes 0,3, 0,9, 4 vezes 0,4, 1,6. 4 vezes 0,5 dá 2, 3 vezes 0,6, 1,8. 4 vezes 0,7, 2,8. Beleza? Aqui embaixo, somando, né? 1 mais 3, mais 4, mais 4, mais 3, mais 4, mais 1, isso vai dar 20. Então, você vai ter 20 mais n. Esse 20 mais n que estava no denominador passa para o lado de cá, multiplicando o 0,6. Então, você vai ter 0,6 vezes 20 mais n. Coloquei entre parênteses porque o 0,6 tem que multiplicar tanto 20 quanto n, ok? Somando todos esses números aqui, com exceção desse 0,8 que está multiplicando n, você vai chegar em, então, somando tudo isso aqui, vai chegar em 10,2. Então, a gente vai ficar com 10,2 mais 0,8n vai ser igual a 0,6 vezes 20, 2 vezes 6, 12, tem um zero aqui, vai dar 12, né? 12 mais 0,6 vezes n, 0,6n, ok? O que eu posso fazer? Coloco tudo que tem n de um lado, tudo que não tem n do outro lado. Então, vou ficar com 0,8n. Esse 0,6 passa para cá, menos 0,6n, né? Então, vou ficar com 0,8n menos 0,6n, o que vai dar 0,2n. O 10,2 positivo passa para cá, negativo. 12 menos 10,2, 12 menos 10 dá 2, 2 menos 0,2, 1,8. Agora, o 0,2 está multiplicando o n, né? Então, se ele está multiplicando, ao passar para o outro lado, passa com a operação invertida para a gente isolar o n, né? Então, vou ficar com n igual a 1,8 dividido por 0,2. Eliminando a vírgula, anda com ela uma casa para a direita, tanto embaixo quanto em cima, ficando com 18 dividido por 2. 18 dividido por 2 dá 9. Então, 9 eram as formigas que tinham 0,8 centímetros. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Quer treinar a questão de média aritmética? Dá uma conferida nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Nesse link você encontra uma playlist só com questões de média aritmética para você treinar. Fechado? Vamos para a questão número 4. Questão tranquilinha aí de área de figuras planas. Um irrigador distribui água numa região circular de raio 13,5 metros. Devido a um defeito, esse irrigador precisou ser trocado por outro, que passou a irrigar uma região circular de raio 18 metros. Assinale a alternativa que apresenta a área da parte cinza, indicada na figura abaixo, que corresponde à região que passou a ser coberta pelo segundo irrigador, além daquela coberta pelo primeiro. Use π igual a 22 sobre 7. Primeiro, como que a gente calcula a área do círculo? A área é π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, calcula a área branca, depois calcula a área grande toda, já que você tem os dois raios, né? Então, a área inicial, π vezes o raio ao quadrado. O π, o problema mandou a gente usar 22 sobre 7, né? Então, vou ter 22 sobre 7 vezes o raio. O raio do círculo pequeno é 13,5, então vai ser 13,5 elevado ao quadrado. 13,5 vezes 13,5, faz rapidinho lá na prova, ia dar 182,25. Então, eu terei 22 sobre 7 vezes 182,25. Não vou multiplicar agora, porque vai ficar mais fácil depois na hora de fazer a continha. A área desse círculo grande aqui, o raio é 18, então vai ser π vezes o raio ao quadrado. 22 sobre 7 vezes 18 ao quadrado. 18 vezes 18, 324. O problema quer saber essa área cinza. Essa área cinza corresponde à área do círculo grande menos a área do círculo pequeno, ou seja, essa área aqui menos essa área aqui, né? Então, você vai fazer
22 sobre 7 vezes 324 menos 22 sobre 7 vezes 182,25. Se você tem 22 sobre 7 multiplicando aqui e aqui, você pode separar o 22 sobre 7 e multiplicar o 324 menos o 182,25. Beleza? Então, isola e todos os termos você divide por esse que você isolou. E esse termo todo dividido por 22 sobre 7 vai dar o próprio 324. Esse termo todo dividido por isso aqui vai dar isso tudo aqui, ok? 324 menos 182,25, resolve primeiro tudo que está dentro do parênteses, vai dar 141,75, né? Fazendo a divisão, 141,75 dividido por 7, você ia chegar em 20,25. Então, você vai chegar em 22 vezes 20,25. 22 vezes 20,25 vai dar 445,5. Então, 445,50 metros quadrados seria a resposta dessa questão, certinho? Então, essa questão, apesar de ser tranquila, você ia gastar um bom tempo nela para fazer essas continhas, né? Que não eram continhas tão fáceis assim de fazer. Você ia ter um trabalho para fazer as continhas na hora da prova. Concorda? Mesmo assim, se você tiver dúvidas, me escreve. Se quiser estudar mais questões de figuras planas, veja essa playlist que vai aparecer aqui agora para você. Combinado? Bora para a questão número 5? Vem comigo! Um hospital possui 2 alas de UTI, totalizando 210 leitos. A primeira destina 25% dos leitos a pacientes infectados pela Covid-19 e a segunda, 50% dos leitos a pacientes com essa doença. Sabe-se que o número total de leitos destinados a pacientes com Covid-19 nas duas UTIs representa 40% do total de leitos de UTI no hospital, ou seja, 40% dos 210 leitos. Desse modo, o número de leitos destinados a esses pacientes, quais pacientes? Os pacientes com Covid, na UTI com menor capacidade é qual? Então, vamos lá. Vamos descobrir quantos são os leitos destinados a pacientes com Covid. É 40% do total, 40% de 210. Como que você faz isso? Usa lá o truque dos 10%. 10% de 210 anda com a vírgula uma casa para a esquerda, vai ser 21. Se você quer 40%, você vai fazer 4 vezes 10%, 4 vezes 21, né? 4 vezes 21, 84. Então, o total de leitos de Covid é 84. Esses 84 leitos, eles estão divididos em duas alas, né? Em duas alas de UTI. Então, a primeira ala de UTI, a gente pode dizer que tem X leitos, e a segunda ala de UTI, a gente pode dizer que tem o total de leitos menos os leitos da ala 1, 210 menos X, ok? Quantos são os leitos de Covid na ala 1, que tem X leitos? São 25% desses X leitos. Então, vai ser 25% de X. Entende? Quantos são os leitos de Covid na ala 2? São 50% dos leitos da ala 2. 50% de 210 menos X. Entende? Total de leitos menos os leitos da ala 1. Ok? Esses leitos são leitos para a Covid. Então, esses leitos são iguais a 84 leitos, que foi o que a gente calculou. Ok? 25% é 25 dividido por 100, o que dá 0,25. O de substituir por uma multiplicação, o x está aqui para multiplicar. Então, você vai ficar com 0,25x mais 50% é 50 dividido por 100, o que dá 0,5. O de substituir por uma multiplicação, 210 menos x. Isso é igual a 84, né? Multiplicando aqui, ó, meio vezes 210. Qual é a metade de 210? 105, né? 105 meio vezes menos x, menos meio x. Aí, soma tudo que tem x e tudo que não tem x, mantém de um lado. Beleza? Então, aqui eu vou ter 0,25x menos 0,5x. Vai dar menos 0,25x, né? Esse menos 0,25x, para ficar positivo, passa para o outro lado, ficando com 0,25x do lado direito. Esse 84 que está positivo, passa para cá negativo, então vou ficar com 105 menos 84. 105 menos 84 dá 21, ok?
Esse 0,25 que está multiplicando, para a gente calcular o valor de x, passa para o lado de cá, dividindo 21 dividido por 0,25, né? Para tirar essa vírgula, multiplica aqui embaixo por 100 e aqui em cima por 100 também, né? 21 vezes 100, 2.100, 0,25 vezes 100, 25. Agora a divisão fica mais fácil. 2.100 dividido por 25 dá 84, ou seja, na ala 1 existem 84 leitos. Mas é isso que o problema quer saber? Não. O problema quer saber o número de leitos destinados a esses pacientes. Quais pacientes? Os pacientes com COVID. Os pacientes com COVID são, na ala 1, 25% dos leitos, ou seja, 25% desses 84, né? A ala 1 é a que tem menos leitos, né? Se aqui tem 84, aqui vai ter 210 menos 84, 210 menos 84 vai dar um número maior que 84. Então, a gente tem que calcular mesmo quanto é 25% desses X leitos, 25% de 84. Então, leitos de COVID na ala 1, 25% de 84, 25% é 25 sobre 100. Se você trabalha muito com porcentagem, você sabe que 25%, vamos lá, 50% é a metade, 25% é a metade de 50, ou seja, para achar 25% de qualquer número, basta dividir esse número por 4, né? Por quê? 25% é 25 sobre 100, né? O de substitui por uma multiplicação. Se você simplificar aqui o 25 e o 100 por 25, 25 dividido por 25 dá 1, 100 dividido por 25 dá 4. Né? Então, ficou aqui 1 vezes 84 dividido por 4. É só dividir 84 por 4, você chega em 25%. Beleza? 84 dividido por 4 dá 21. Então, existem 21 leitos para a COVID na UTI que tem menor capacidade. Por isso, 21 é a resposta dessa questão. Então, essa é uma outra questão de porcentagem relativamente mais difícil que a primeira questão de porcentagem, concorda? Envolvia aí um raciocínio um pouquinho mais elaborado, certinho? Tá entendendo? Se estiver entendendo, lembra, deixa o joinha no vídeo. Se você ainda não se inscreveu na Central dos Números, inscreve aí, dá a sua força, beleza? Vamos para a questão número 6, vem comigo. Essa talvez tenha sido a questão mais fácil da prova, interpretação de gráfico. Considere a tabela e o gráfico abaixo que descrevem a capacidade de armazenamento de grãos de 4 cooperativas. De acordo com o gráfico de setores à direita da tabela, as regiões A, B, C e D correspondem respectivamente às seguintes cooperativas. Então, se tinha que associar os tamanhos de cada um desses setores com a capacidade em toneladas e, consequentemente, com as cooperativas. Primeiro, o A aqui ó, é o menor. Então, imagina que isso é uma pizza e cada um desses setores, dessas letras, é um pedaço da pizza. Qual que é o menor pedaço dessa pizza? É o A. Então, você tem que olhar aqui qual é a menor capacidade. A menor capacidade é 108, logo A corresponde à cooperativa 1. Né? Então, menor área A vale 108 toneladas, é a cooperativa 1. Qual é o maior pedaço dessa pizza? O maior pedaço é o pedaço C. Olha qual é o maior valor aqui. O maior valor é o 304. 304 é a cooperativa 2. Depois, sobrou o D e o B. Qual que é maior, o D ou o B? O D é maior que o B, beleza? O D é maior que o B. Então, qual que vai ser o segundo maior valor aqui? O primeiro maior valor é o 304, o segundo maior vai ser 237. Logo, o D vai ser a cooperativa 3. Então, só sobra para o B ser a cooperativa número 4, 201. Sendo assim, cooperativa A é 1, né? Então, o A é 1, o B é 4, então 1, 4, o C é 2 e o D é 3. Seria essa a resposta aqui. Só associar as letras aos números, nada mais que isso. Então, essa era uma questão de atenção, né? Puramente de atenção. Essa aqui não podia errar não, hein? Tá pronta para a questão número 7? Vem comigo. Essa questão as pessoas podem achar difícil, mas não é difícil, é uma questão fácil. Olha só, a figura abaixo ilustra um corrimão instalado numa rampa de acesso. Está aqui o corrimão, né? Com base nessa figura, o comprimento do corrimão é qual? Você poderia ficar pensando, mas tem essas hastes aqui que levam o corrimão para cima, mas se você descer esse corrimão aqui para baixo, esse corrimão ele vai encaixar direitinho aqui, ó. Então,
O comprimento do corrimão é o comprimento aqui da rampa. Então, basta você calcular quanto mede daqui até aqui, que é 4,5, e quanto mede daqui até aqui. Para calcular quanto mede daqui até aqui, faz um desenho na prova, faz um desenho assim, né? E aí você vai ter aqui um triângulo retângulo. Você sabe que esse lado que você desenhou mede 1,2 metros, né? E esse lado aqui você consegue calcular? Consegue. Tudo daqui até aqui mede 8 e daqui até aqui 4,5. Então, quanto mede esse pedaço? Mede tudo 8 menos 4,5. 8 menos 4 dá 4, 4 menos 0,5, 3,5. Então, esse pedaço mede 3,5. Você quer calcular essa parte da rampa aqui, chama ela de x. Então, você tem um triângulo retângulo, que é calcular a hipotenusa. Usa o teorema de Pitágoras, né? Que diz que o quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, 3,5 ao quadrado mais esse lado aqui, 1,2 elevado ao quadrado, né? 3,5 vezes 3,5 vai dar 12,25. 1,2 vezes 1,2 dá 1,44, né? Poderia fazer 35 vezes 35, 12 vezes 12, beleza? Somando 12,25 mais 144, você vai chegar em 13,69. Aí você se pergunta, né? Para calcular o x, tira a raiz quadrada dos dois lados, né? Então, aqui vai ficar x e aqui vai ficar a raiz quadrada de 3,69. Qual é a raiz de 3,69? Trabalha por aproximação. Lembra que eu já falei com você? Então, se você pegar 3 vezes 3 vai dar 9, 4 vezes 4, 16. Então, vai ser um número entre 3 e 4, a raiz de 13,69, né? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai terminar em 9? Poderia ser 3, 3 vezes 3, 9, pode ser 7, 7 vezes 7, 49, né? Como esse número está mais perto de 16 do que de 9, a gente vai trabalhar aí com 7, né? Então, vai ser 3,7. Testa 3,7 vezes 3,7. Você vai chegar aí em 13,69, entende? Então, primeiro, 9 e 16, raiz 3 e 4. Então, o nosso número vai ser 3, alguma coisa, é um número que está entre 3 e 4. Depois pega número que multiplicado por ele mesmo termina em 9. Poderia testar o 3,3, poderia testar o 3,7. Como esse número está mais perto de 16 do que de 9, testa já o 7. Beleza? Então, x vale 3,7. E assim, o comprimento da rampa vai ser 3,7 mais 4,5. 3,7 mais 4,5 dá 8,2. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Vamos ver mais uma questão. Questão número 8. Geraldo e Maurício possuem coleções de cartões postais de regiões do Paraná. A coleção de Geraldo pode ser organizada em um álbum, colocando-se 3 cartões por folha. Usando o mesmo número de folhas, pode-se organizar a coleção de Maurício, colocando-se 5 cartões por folha. Além disso, se Maurício der 6 cartões de sua coleção a Geraldo, as coleções de ambos passarão a ter a mesma quantidade de cartões. Quantos cartões há nas coleções de Geraldo e Maurício juntas? Bom, primeiro, quantas folhas existem? Não sei. Então, coloca lá que existem X folhas. O Geraldo colocou 3 cartões em X folhas, sendo 3 cartões por folha. Beleza? O Maurício colocou 5 cartões por folhas em X folhas. E o problema disse que, se o Maurício der 6 cartões para o Geraldo, ou seja, o Maurício vai ter 6 cartões a menos, o Geraldo vai ter 6 cartões a mais. Por quê? Porque o Maurício tirou dele 6 e deu para o Geraldo. Então, o Maurício vai ter 6 a menos, o Geraldo vai ter 6 a mais. Ele disse que Maurício menos 6 é igual a Geraldo mais 6. A quantidade do Maurício menos 6 é igual à quantidade do Geraldo mais 6. Eles passarão a ter a mesma quantidade de cartões. Beleza? Como que a gente calcula a quantidade que o Maurício tinha? Basta multiplicar o número de cartões por folha vezes o número de folhas. 5 vezes x. Então, vou ter 5 vezes x menos 6 vai ser igual à quantidade que o Geraldo tinha. 3 cartões por folha vezes o número de folhas. 3 vezes x. 3x mais 6. Beleza?
Esse 3x positivo passa para cá negativo, 5x menos 3x, 5 laranjas menos 3 laranjas dá 2 laranjas, 2x. Esse menos 6 passa para cá como mais 6, 6 mais 6, 12. Então, o 2 passa para cá dividindo, né? Está multiplicando, passa com operação invertida. 12 dividido por 2 dá 6, x vale 6, né? É isso que o problema quer saber? Não, o problema quer saber quantos são os cartões dos dois juntos. Então, quantos são os cartões do Geraldo? São 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18, né? Cartões do Maurício, 5 vezes 6 folhas. 5 vezes 6, 30. Então, os dois juntos têm 18 mais 30, 48 cartões. Logo, 48 é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Vamos para mais uma questão. Questão número 9. Uma região de plantio possui formato retangular, ampliando seu lado menor em 8 metros. Obteve-se uma nova região retangular, conforme ilustra a figura ao lado. O perímetro da região ampliada passou a ser de 242 metros e sua área ficou 20% maior que a área da região inicial. Com base nisso, o perímetro da região cinza, que corresponde à ampliação feita, é de quanto? Então, é uma questão de figuras planas, um pouquinho mais difícil que a primeira questão de figuras planas, né? Primeiro, dá nome aqui aos lados, né? Você sabe quanto mede esse lado? Não. Sabe quanto mede esse lado, esse lado? Não. Então, diz que um lado mede x, o outro lado mede y, né? O que o problema falou inicialmente? Ele disse que o perímetro da região ampliada é de 242. Qual é o perímetro dessa região ampliada? É esse lado y mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, né? Então, perímetro de tudo, y, esse lado, mais x mais 8, mais y aqui embaixo, mais 8 mais x, beleza? Isso vai dar 242. 1y mais 1y, 2y. 1x mais 1x, 2x. Então, vou ter 2x mais 2y. 8 mais 8, 16. O 16 positivo passa para cá negativo. 242 menos 16, 226. Então, guarda isso aqui. 2x mais 2y igual a 226. Agora, parte para outra informação. A área ficou 20% maior que a área inicial. Qual era a área inicial? A área inicial era esse retângulo. Qual é a área do retângulo? Esse lado vezes esse, né? Comprimento vezes a largura. X vezes y, y vezes x. Então, a área final, qual é a área final? Esse lado todo, x mais 8, vezes esse lado, que vale y. Então, a área final, y vezes x mais 8, ou 8 mais x mais 8 vezes y, a área final, é igual a 120% da área inicial. Por que 120, professor? A área ficou 20% maior que a área inicial. Então, se a área inicial valia 100%, a área depois ficou 20% maior. 20% mais 100% dá 120%. 120% é 120 dividido por 100. 120 dividido por 100, 1,2. Então, é 120% de quanto? 120% da área inicial. 120% vezes a área inicial. Então, vai ser 1,2 vezes a área inicial, que era xy. Entendeu o raciocínio? Então, a área final, esse lado x mais 8 vezes esse lado y, é igual a 120%, 1,2 vezes a área inicial, que é xy. Agora, é só fazer continha. Y vezes x dá xy, y vezes 8, 8y. Então, xy mais 8y é igual a 1,2xy. Esse 1xy, se não tem nada multiplicando aqui, tem um 1 aqui, né? 1xy passa para cá com menos 1xy, então vou ter 1,2xy menos 1xy. Vai dar 0,2xy. Então, eu vou ter 8y igual a 0,2xy. Esse 0,2 e esse y podem passar para cá dividindo. Então, vou ficar com 8y dividido por 0,2y. Simplifico y com y, vai sobrar 8 dividido por 0,2. Beleza? Para tirar a vírgula, multiplica em cima e embaixo por 10. 80 dividido por 2. 80 dividido por 2 dá 40. Então, 40 é igual a x, logo x é igual a 40. Né? Então, esse lado mede 40. Se você sabe que x mede 40, você consegue calcular y. Só substituir o x aqui por 40. Então, você vai ter 2 vezes 40
mais 2y é igual a 226. 2 vezes 40, 80. Esse 80 positivo passa para cá negativo. 226 menos 80 dá 146. Então, 2y é igual a 146. Nem vou calcular o y, porque eu vou precisar de 2y daqui a pouco. Ele quer o perímetro da região cinza. Qual é o perímetro da região cinza? É y mais 8 mais y mais 8. Um y mais outro y dá 2y. Então, vai ser 2y mais 16, né? Perímetro cinza, 2y mais 8 mais 8. Consegue visualizar? Esse lado, perímetro dessa região. Esse lado y mais esse lado y. Um y mais outro y, 2y. Mais 8 mais 8. Ok? 2y você viu que vale 146, então onde tiver 2y coloca 146. 146 mais 8 mais 8, 16. 146 mais 16, 162. Então, o perímetro da região ampliada é de 162 metros. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas, perguntas? Então, como eu disse no início, essa questão de figuras planas era mais difícil que a primeira questão de figuras planas, né? Que tinha lá o círculo. Beleza? Vamos para a questão número 10. Questão típica de conjuntos. Até deixei os conjuntos desenhados aqui, né? Em uma pesquisa sobre a preferência pelos sabores laranja, maracujá ou uva dos sucos comercializados por uma empresa, foram entrevistadas 70 pessoas, pedindo-se que cada uma delas manifestasse preferência por até 2 sabores. Então, a pessoa só podia escolher 2 sabores. Sabe-se que 5 pessoas não quiseram participar da pesquisa. 19 escolheram apenas o sabor laranja, 12 apenas o sabor maracujá, 16 apenas o sabor uva e 7 os sabores de maracujá e laranja. Dos entrevistados, quantos escolheram exatamente 2 sabores, sendo um deles uva? Bom, então, o problema disso é que você tem 3 conjuntos. O conjunto de quem gosta de suco de laranja, o conjunto de quem gosta de suco de maracujá, o conjunto de quem gosta de suco de uva. O problema diz que as pessoas só podiam escolher 2 sabores. Então, aqui na interseção dos 3 conjuntos, como que eu sei que aqui tem os 3? Tem a borda verde, a borda laranja, amarela e a borda vermelha, né? Então, aqui não vai ter ninguém, porque as pessoas não podiam escolher os 3 sucos. O problema diz que 5 pessoas não participaram. Então, tem 5 pessoas aqui do lado de fora que não escolheram nenhum suco. Beleza? 19 só laranja. Então, nessa parte do conjunto laranja, que tem só laranja, tem 19 pessoas. 12 pessoas só maracujá. Então, essa parte aqui tem 12 pessoas. 16 pessoas só uva. Então, aqui tem 16 pessoas. 7 pessoas, maracujá e laranja. Então, aqui, ó, entre maracujá e laranja, tem 7 pessoas. O problema é saber quantos entrevistados escolheram 2 sabores, sendo um deles uva. Então, aqui a gente tem pessoas que escolheram uva, então vou chamar as pessoas que tem aqui, escolheram 2 sabores, sendo um deles uva, e aqui também tem pessoas que escolheram o sabor uva, vamos chamar de X e Y, né? Se a gente somar todas essas pessoas, isso vai dar 70 pessoas que foram entrevistadas, né? Então, vamos fazer isso. 19 mais 7 mais 12 mais x mais y mais 16 mais 5, somando tudo, isso vai dar 70. Ao somar isso tudo aqui, você vai chegar em 59. Então, 59 mais x mais y é igual a 70. Esse 59 positivo passa para cá negativo, 70 menos 59 dá 11. Então, somando essas x mais essas y, o resultado é 11. Essas 11 pessoas são pessoas que escolheram 2 tipos de suco, sendo um deles suco de uva. Então, a resposta dessa questão é 11. Se eu garanto que muita gente na hora da prova nem viu os conjuntos, só pegou 70 e foi subtraindo tudo aqui, né? Chegou nos mesmos 11. Não tem problema não, mas às vezes o problema de conjunto não te permite fazer isso, tá bom? Então, tem que ficar ligado aí para não cair nas pegadinhas das bancas. Fechado? Vamos para a penúltima questão dessa prova, a questão mais polêmica, a questão da urna. Uma primeira urna possui uma bola branca e 2 pretas. Uma segunda urna possui 2 bolas brancas e uma preta. Uma terceira urna, por sua vez, possui uma bola branca e uma preta. Uma pessoa vendada retira uma bola da primeira urna e a coloca na segunda. Em seguida, retira uma bola da segunda urna e a coloca na terceira. Por fim, retira uma bola da terceira urna.
Sabendo que todas as bolas são idênticas em forma e peso, quantas possibilidades há de que a bola retirada da terceira urna seja preta? Então, só da terceira urna, né? Vamos lá, como que eu penso que a banca resolveu essa questão? Você tem aqui, ó, duas bolas pretas. Se você tem duas bolas pretas, quantas são as chances de você pegar uma preta? Você tem duas chances de pegar uma preta e passar para cá, né? Então, passar uma bola preta daqui para cá. Você tem duas chances. Coloquei uma bola preta aqui, vou ficar com duas pretas e duas brancas, né? Qual a chance de passar uma preta para cá? Vou ter duas bolas pretas, a chance vai ser de duas chances também. Aí, passei uma preta para cá, vou ficar com duas pretas e uma branca. Se eu tenho duas pretas aqui, qual a chance de eu pegar uma preta na bola na terceira urna? Vou ter duas chances. Então, para eu saber o total de chances, basta multiplicar 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8, né? Então, eu acredito que se a banca for malvada, ela vai colocar 8 como sendo o gabarito. No entanto, no meu ponto de vista, existem outras possibilidades. Por quê? Não necessariamente você precisa passar uma bola preta daqui para cá. Você pode passar a branca, né? Ou, não necessariamente, você precisa passar uma bola preta daqui para cá, você pode passar uma branca. Sendo assim, existem outras possibilidades além dessa primeira, que seria a possibilidade mais óbvia, né? Você pode passar uma bola preta daqui para cá, então você vai ter duas chances, né, de passar uma preta. Depois, você pode passar uma branca da segunda para a terceira, ao invés de passar uma preta. Então, tem duas brancas aqui, né? Já que eu passei uma preta, vão ter duas brancas. A chance de eu passar uma branca vão ser duas também. E depois, por fim, o caso que nos interessa, pegar uma bola preta. Eu vou ter só uma bola preta aqui, então vou ter uma chance. Então, a minha chance vai ser 2 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Existe outra possibilidade? Existe. Eu posso passar, ao invés de uma preta, inicialmente passar uma branca, né? Então, qual a chance de eu passar uma branca para cá? Só tem uma branca aqui, então a chance vai ser de uma bola branca. Passei uma branca para cá, vou ficar com 3 brancas e uma preta. Vou passar uma preta daqui para cá. Então, se eu tenho uma preta só, a chance é de uma preta para cá. E, então, vou ficar com duas pretas e uma branca. Qual a chance de eu pegar uma bola preta? Duas chances. Então, a chance vai ser 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. Existe outra possibilidade além dessa? Existe. Eu posso passar uma branca daqui para cá, outra branca daqui para cá e pegar uma preta, né? Então, eu vou ter chance de passar uma branca, uma chance. Passei uma branca para cá, vou ficar com 3 brancas. Chance de passar outra branca, 3 chances. Vem para cá. Então, vou ter duas bolas brancas aqui, né? Então, duas bolas brancas, uma preta. Qual a chance de eu pegar uma preta? Uma só. Então, a minha chance vai ser 1 vezes 3 vezes 1. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Então, no meu ponto de vista, o total de chances vai ser 8 mais 4, né? O total de possibilidades que existe de pegar uma bola preta aqui na terceira urna vai ser 8 mais 4 mais 2 mais 3. 8 mais 4, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 3, 17. 17 não está entre as alternativas de resposta, né? Então, no meu ponto de vista, essa questão deve ser anulada, né? Então, o gabarito oficial ainda não foi divulgado, então não sei se essa questão será ou não anulada, né? Se ela não for anulada, possivelmente a resposta será 8, né? Considerará que todas as bolas passadas seriam pretas, mas no meu ponto de vista existem outras possibilidades e por isso, nesse caso, eu penso que essa questão poderia ser anulada. Fechado? Vamos para a última questão dessa prova, a questão número 12. Vem comigo. Um recipiente possui formato de um cubo de aresta 12 centímetros. Há no recipiente 0,944 litros de água e, no fundo, um dado também com formato cúbico com aresta medindo 2 centímetros. Se o dado for retirado do recipiente, a altura do líquido nesse recipiente será de aproximadamente quantos centímetros? Bom, essa questão
é bem tranquila. Ela tem uma pegadinha, né? Ele deu o volume de água e disse que tem um dado lá, mas ele quer saber qual é a altura do líquido depois que tirar o dado. A altura do líquido vai ser a altura da água, porque ele tirou só o dado, não tirou a água. Vai continuar tendo 0,944 litros de água lá. Primeiro, as medidas estão em centímetros, ele quer a resposta em centímetros e deu o volume em litros. Você sabe que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, transforma 0,944 litros em ml, vai dar 944 ml, né? A altura vai ser a altura do líquido, será aquela correspondente ao tanto de água que estiver no recipiente. Sendo 1 centímetro cúbico igual a 1 ml, qual vai ser o volume de água que vai ter lá? Litro, decilitro, centilitro, mililitro, 944 ml. Como que você calcula o volume? O lado, comprimento, vezes a largura do cubo, né? 12 vezes 12, vezes a altura da água, vai dar os 944 ml de água que tem lá, né? Então, esse é o volume da água dentro do recipiente em formato de cubo, né? Comprimento vezes largura vezes a altura do líquido. Beleza? Isso dá 944. 12 vezes 12, 144. 144 está multiplicando, passa para cá dividindo. A altura vai ser 944 dividido por 144. 944 dividido por 144 vai dar 6,55. Vai dar uma dízima, na verdade. Então, a altura do líquido será de aproximadamente 6,5 centímetros. Ou seja, você não tinha que trabalhar com esse dado do dado que estava dentro lá do recipiente. Isso aqui foi só para te confundir, beleza? É isso, essas foram as questões dessa prova. Se você quiser aprender mais, dá uma conferida nesses links que eu separei para você. E claro, se ainda não se inscreveu na Central dos Números, inscreva-se, beleza? No mais, lembra de deixar o like, compartilha esse vídeo aí com alguém, compartilha nas redes sociais e bons estudos. Até a próxima!